Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai estar iniciando uma série de vídeos da nova playlist do canal que eu estou chamando de Aprendendo a Programar com C. O objetivo dessa playlist vai ser mostrar os primeiros passos para a gente aprender uma linguagem de programação sem ter nenhum conhecimento prévio de nenhuma outra linguagem. Ou seja, se você não sabe nada de programação, essa playlist vai ser para você. A gente vai estar desenvolvendo 3 aplicações de jogos durante essa playlist e a gente vai estar vendo de forma mais dinâmica os conceitos básicos de qualquer linguagem de programação, tá? Os conceitos que a gente vai ver aqui podem ser aplicados em outras linguagens também. Então eu estou deixando o link dessa playlist aqui na descrição e vocês podem estar se inscrevendo no canal para estar acompanhando todos os vídeos que a gente vai estar fazendo dessa playlist. Então, primeiramente, a gente vai ver uma motivação do porquê que é importante a programar. E antes disso, a gente precisa saber o que se trata da programação de computadores. Por que é importante eu estar assistindo os vídeos dessa playlist. Então, a gente tem a necessidade cada vez mais de a gente aprender a área de programação, porque ela automatiza as tarefas que a gente quer fazer no nosso dia a dia, seja você um profissional de TI ou qualquer outro tipo de profissão. Então, sempre quando a gente fala de programação, a gente também está falando sobre um conceito de algoritmo. E para a gente exemplificar e entender o que se trata de fato, a gente tem aqui essa imagem de um bolo de chocolate, né? E a gente pode pensar qual seria o passo a passo para a gente fazer esse bolo de chocolate. O que eu preciso saber para fazer esse bolo de chocolate? Então aqui a gente pode ver, né, que para fazer esse bolo a gente precisa de uma receita que vai mostrar os ingredientes que a gente precisa fazer e vai ter o modo de preparo, né, que vai ensinar o que a gente vai fazer com esses ingredientes. E a gente precisa, como por exemplo nesse exemplo, né, a gente vai ter aqui 4 colheres de sopa de chocolate em pó, vamos ter aí sopa de margarina, xícaras de chá de farinha e assim por diante. Então a gente precisa pegar esses ingredientes, utilizar ele de uma forma ordenada. Então, por exemplo, aqui no nosso modo de preparo, a gente vai estar misturando todos esses ingredientes aqui no liquidificador e mantendo 4 minutos. E depois disso, a gente vai acrescentar aqui o fermento em pó, misturar novamente. E depois a gente vai levar ao fogo, né, esperar um certo tempo. E ao final a gente vai confeitar esse bolo com chocolate. Então essa sequência de passos que a gente vê nessa receita é o que a gente chama de algoritmos. Algoritmos se trata de uma sequência de passos para você resolver alguma determinada tarefa ou fazer algum determinado produto, né, como a gente pode pensar nesse bolo. Então o que a gente vai aprender nessa playlist vai ser exatamente criar algoritmos e implementar esses algoritmos gerando programas que vão resolver algum determinado tipo de problema. E a gente pode aplicar isso para qualquer tipo de cenário. Então, antes disso, algumas definições importantes, né? A gente viu ali que algoritmos eles vão ser, né, um passo a passo, conjunto de instruções que a gente deve executar, né, em ordem para resolver um problema. Então perceba que isso não necessariamente significa que tem que ser executado por um computador, como é o caso que a gente viu lá do bolo, que pode ser feito por qualquer pessoa, tá bom? E assim, como esse exemplo, tem vários outros que a gente faz no nosso cotidiano. E o que seria um programa de computador? É exatamente essas instruções a serem seguidas, tá? Que é implementada, desenvolvida no computador para resolver o problema. Então, o que a gente pode pensar? Que um programa de computador ele vai definir uma formalização onde a gente escrever algoritmos que vão gerar programas e assim a gente executando esse programa consegue resolver o problema que a gente quer. Então vamos responder a pergunta que provavelmente você está fazendo nesse momento, que é por que é importante aprender a programar. Então o principal motivo para isso é a gente conseguir criar soluções de problemas que funcionem de forma mais rápida e automática, tá? Então isso aí facilita qualquer tipo de profissão, seja você aí profissional de TI ou não. Outras possíveis motivações é você ter maior liberdade para criar soluções, né? Isso aí aumenta o leque de opções que você pode fazer. Se você tem conhecimento de ferramentas de programação, o outro motivo seria a automatização de tarefas. Por exemplo, se você tem uma tarefa que você faz a mesma coisa todo dia de forma manual, você poderia criar um programa uma única vez que fizesse essa tarefa e ao invés de fazer todo dia manualmente, bastaria você executar esse programa todo dia.
Então você economizaria o tempo que você perderia fazendo manualmente. E o último motivo seria o mercado de trabalho. Hoje em dia está cada vez mais comum a gente ver aí vagas de emprego que solicitem profissionais com fluência em inglês. Da mesma forma, no futuro próximo, a gente vai ver vagas de emprego que solicitem também profissionais que tenham habilidades e conhecimentos de programação. Então esse aí seria um grande motivo para você já se adiantar e saber alguma coisa aí sobre programação de computadores. E a gente pode ver essa resposta também do CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, que ele diz aqui que a política do Facebook é sempre contratar o máximo de engenheiros talentosos possível. Ou seja, os futuros empregos que ainda vão surgir, eles vão estar atrelados a conhecimentos de programação, a conhecimentos de TI. Então, por esses motivos, a gente vê que é muito importante a gente estar aprendendo a programar, aprender sobre linguagem de programação e tecnologia da informação também. Então, dado isso, vamos ver aqui o que seria uma linguagem de programação. Então, a gente tem lá o nosso algoritmo e a gente precisa, de alguma forma, dizer essa sequência de passos do algoritmo para o computador. A gente vai fazer isso através de uma linguagem de programação. Então, ele é um método de expressar as instruções de computadores e essas linguagens de programação, ela consiste de regras sintáticas e semânticas que vão criar programas. Então, a gente tem várias linguagens de programação no mercado, como, por exemplo, aí C, Python, Java, em diversas outras que vão sendo criadas ao longo dos anos. E uma questão que fica é qual é a linguagem de programação que eu devo escolher para estar implementando um determinado programa que vai resolver um determinado problema. Existem linguagens de programação que são apropriadas para um certo tipo de problema do que outros. E para a gente começar aqui a aprender os conceitos de programação, a gente vai estar aprendendo então a linguagem C, que é uma linguagem que a gente pode considerar que inspirou as demais linguagens que foram criadas no mercado. Então, falar um pouquinho aqui do que seria a linguagem C. Ela foi criada por dois pesquisadores, tá? O Ken Thompson e o Dennis Ritchie. Ela é considerada uma linguagem estrutural. A gente tem algumas categorias de linguagem de programação. Citar aqui algumas para vocês terem conhecimento. Então, a primeira categoria que a gente tem de linguagem são as linguagens imperativas, que são também conhecidas como linguagens procedurais, estruturais ou sequenciais, que é o caso da linguagem C. Então, outras categorias de linguagem que a gente tem são as linguagens orientadas a objetos, que são muito populares e utilizadas no mercado. Temos as linguagens funcionais, que vêm se popularizando nos últimos anos. Também temos as linguagens lógicas e as linguagens concorrentes. Então, só para nortear vocês e vocês saberem que existem categorias de linguagem, e o que a gente vai estar vendo, então, é a linguagem C, que é uma linguagem imperativa, estrutural, procedural. Tá bom? Então, ela é considerada uma linguagem de médio nível. Normalmente, essas linguagens que eu estou falando aqui, a gente diz que são linguagens de alto nível. Linguagens de alto nível são aquelas linguagens que um humano ele consegue entender. Então, a gente vai conseguir ler tranquilamente, e isso facilita a criação de programas que vão resolver problemas, ou seja, programas que vão criar os algoritmos. Então, o C é dita como uma linguagem de médio nível porque ele tem uma interface que permite programar em linguagem de montagem, que é uma linguagem de baixo nível. Então, só para vocês entenderem nesse primeiro momento, uma linguagem de baixo nível, a gente descreve instruções simples que podem ser interpretadas pelo computador diretamente. Então, ela é bem mais complicada de um humano conseguir criar tarefas mais complexas. Por isso, hoje em dia a gente tem o uso de linguagens de alto nível, que facilita a criação de programas. E a gente vai ver nas próximas aulas que a gente vai estar utilizando um programa que vai fazer essa tradução de uma linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, a linguagem de montagem. Então, o C, por ser de médio nível, ele tem a capacidade de criar programas muito complexos, como, por exemplo, os sistemas operacionais. Se a gente for ver os sistemas operacionais Windows, Linux, eles são criados com a linguagem C. Parte deles são em C e outras partes são em linguagem de montagem. Com isso, facilita aí a portabilidade entre os hardwares e sistemas operacionais, e o nosso código ele é compacto e ele é mais rápido. Então, sempre quando a gente pensa em criar uma aplicação que rode rápido, a principal linguagem que é escolhida é a linguagem C. Então, a gente já viu qual vai ser a linguagem de programação que a gente vai utilizar. Agora eu vou mostrar para vocês as aplicações que a gente vai desenvolver durante toda essa playlist. Então, para a gente se estimular em aprender os conceitos de programação, a gente vai estar criando 3 aplicações de jogos. Vão ser o jogo de adivinhação, o jogo de porca e o jogo de foge-foge, que ele é bem parecido com os jogos de Pac-Man. Então, no jogo de adivinhação, o computador ele vai escolher um número aleatório
e a ideia dele é a gente tentar adivinhar qual foi esse número que o computador escolheu. Então a gente vai ter algumas tentativas, a gente vai tentar adivinhar esse número e o computador sempre vai estar dando dicas para a gente se a gente está perto ou não, né? Se está frio ou se está quente do número. Então aqui no caso o computador ele vai dizer se o número que a gente chutou ele é menor ou não ao número que ele selecionou. A nossa segunda aplicação vai ser o jogo da forca, que eu acho que todo mundo conhece como é que se joga. O computador ele vai escolher uma palavra aleatória de algum arquivo de texto que a gente vai entregar como entrada e a gente vai ter que adivinhar qual é essa palavra, indicando aí letras que podem pertencer a essa palavra. E a gente vai ter uma quantidade de chances para fazer isso e cada vez que a gente errar essa palavra, a gente vai montando o bonequinho que vai sendo enforcado. Tá bom? Então a gente vai estar implementando explorar bastante conceitos legais. E o último jogo vai ser o jogo do Foge Foge, que ele é parecido com o Pac-Man. Então a gente vai estar criando uma interface visual e vamos ter um bonequinho que ele vai tentar fugir de alguns monstros, né? E tentar comer os outros fantasmas, os outros monstros. Então vamos finalizar essa introdução por aqui e no próximo vídeo a gente vai estar vendo as especificações para a gente estar criando a nossa primeira aplicação, que é o jogo de adivinhação. Então eu peço que você deixe aqui no comentário o que você achou da proposta dessa playlist e também não se esqueça de se inscrever no canal para vocês não perderem nenhum vídeo que vai ser postado durante toda essa série de vídeos. Então pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais pessoal.